Turma, olha só, a semana começa bem agitada com o Jogo do Brasil, mas também agitada com a reta final para o novo governo tomar posse lá em Brasília. Uma semana decisiva por lá, né, Paula? É isso aí, Paulo. Lula, presidente eleito, acompanha pessoalmente essa reta final para aprovação da PEC de transição, com foco nessa aprovação dos R$600 do Bolsa Família, mais a promessa de campanha do Lula, né, do adicional de R$150 por criança de até 6 anos. Mas antes da gente entrar na discussão, vamos trazer mais ingredientes aí para esse caldeirão da transição, os possíveis nomes para o time de ministros. Então temos muitos nomes, né, sendo especulados, de personagens inclusive lá do Rio de Janeiro, como mostra a matéria do Matheus Coelzer. Vamos conferir. Em meio às negociações para compor a esplanada, diversos nomes são cotados aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o deputado Pedro Paulo, seguido de Marcelo Freixo. Vale ressaltar que Marcelo Freixo foi candidato ao governo aqui do estado do Rio de Janeiro, mas ele acabou perdendo para o atual governador Cláudio Castro, que foi vice de Wilson Witzel, que acabou sofrendo o impeachment. Pedro Paulo ainda não tem uma definição para qual cargo poderá ocupar. Já Marcelo Freixo segue na equipe de transição na área do turismo. Ele que fez fortes críticas à área que teve um orçamento reduzido. Outro nome cotado é a esposa de Marcelo Freixo. A roteirista é cotada para uma vaga na Ancine. Ela tem um currículo vasto, produziu diversas séries e o filme conhecido como Bruna Surfistinha, que foi produzido e exibido em 2011. O deputado estadual André Siciliano do PT, que foi derrotado na disputa para o Senado, esteve em todos os comícios com o presidente eleito Lula, então pode ser também um nome bem cotado, sem definição de qual cargo irá ocupar. Outro nome que corre por fora é do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que também foi candidato ao governo aqui do Rio de Janeiro. Em determinados momentos conseguiu avançar nas pesquisas, mas ficou em terceiro lugar. Portanto, esses são os nomes mais cotados para compor a esplanada em Brasília, para compor a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente sabe que muitas tratativas ainda devem acontecer para a definição final. Muito bem, turma. Tá aí a reportagem do nosso Matheus Coelzer, né, Paulinha? Trazendo informações um pouco sobre a aprovação ou não dessa PEC da transição, certo? Deixa eu dar meu bom dia a Zoe Martínez. Hoje temos José Maria Trindade já conectado. Opa! E o nosso Fernando Conrado, meu amigo. Ô Zé, eu vou começar por você, sendo muito prático. Dá tempo dessa PEC ser aprovada? Dá, é aquela história da vontade política, né? Aqui, quando se tem vontade política, tudo acontece e rapidamente. Se não houver esse acordo, aí não é aprovado. O debate, Paulo, é o tamanho, a extensão desse texto que será aprovado. E um bom dia a todos, né? Bom dia, Zé. Muito bom contar com você aqui no nosso Morning Show, né? É isso aí. Obrigado. Conradão, o que você está achando dessa movimentação para aprovação dessa PEC e principalmente esses nomes que estão sendo ventilados que a matéria do nosso Matheus trouxe? Na matéria do Matheus, a gente pode indicar ainda a Jandira Fegali, que está sendo cotada para a recriação do Ministério da Cultura. O que a gente consegue ver, enxergar aí de maneira muito clara, é que o PT está dando um jeito de criar mamatas e tetas para todos os seus apoiadores que perderam as eleições pelo Brasil, né? Então agora estão sendo criados mais 13 ministérios para dar uma cadeirinha para cada um e salários rechonchudos. O que me chama a atenção também é a velocidade com que o PT já faz essa transição. A gente parece que o executivo está numa inércia total, parece que o executivo o atual executivo, né, abandonou todas essas negociações e vamos ver como é que vai caminhar. Tem um nome aí do senador Rogério Marinho, do senador eleito, o Rogério Marinho, para a presidência do Senado. Não sei se vai ganhar, né? Mas de uma forma ou de outra vai acabar tirando votos do Pacheco nesse momento. E aí talvez já demonstre um pouco menos de força do Pacheco. Mas a gente sabe que tem os interessados, tem o Alcolumbre, que quer voltar à presidência, tem o Pacheco, tem o Rogério Marinho, e agora, como o Zé Maria muito bem disse, são as trocas políticas e os preços para acelerar essa negociação, Paulo.
Ô Zoe, semana decisiva, né? Porque, se eu não me engano, quando que entra em recesso, você sabe, Zoe, a data é dia 20, dia 15, não é isso? É agora. Quando que é, Zé? Você sabe a data? 17 de dezembro, 17 pela de Constituição. Dezembro. E aí, Zoe, se não aprovar agora... Eu queria que nossos políticos tivessem agilidade também para aprovar o voto impresso auditável, reforma administrativa. Eu queria que os políticos brasileiros tivessem esse mesmo empenho em pautas que favorecem o Brasil. Nesse caso, óbvio que não vai favorecer, né? Aí é tudo com agilidade. Tem uma frase da filósofa Ayn Rand que eu gosto muito, peguei 2 trechos da frase dela, que diz o seguinte: quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje. Nossos parlamentares vendendo aí seu apoio. Temos aí o próximo presidente comprando o apoio do Congresso Nacional, comprando aí através dessa PEC para ter dinheiro para comprar os parlamentares e ter governabilidade por mais 4 anos. Eles não estão ligando para o povo, para o que o povo quer, para a realidade do povo. Eles sabem que essa PEC vai afundar o país, mas eles estão pensando apenas no seu próprio benefício. Isso vai trazer aí um grande problema para as contas públicas. Se as contas públicas indo mal, a economia vai mal também. E a economia indo mal, a gente é prejudicado e principalmente o pobre é prejudicado. O que esse governo precisa fazer é investir no quê? Investir em trabalho, diminuindo o desemprego, como fizeram no governo Bolsonaro, criando mais emprego para as pessoas. Isso sim faz com que saiam da miséria, da extrema pobreza. Não é furando o teto dessa forma que eles querem, que eles vão acabar com a miséria. E eles sabem disso. Só que a realidade que hoje a gente vive no país é que uma boa parte, não vou generalizar, porque tem bons parlamentares que estão trabalhando contra esse absurdo que se aproxima aí, mas uma grande parte do nosso Congresso hoje, desses parlamentares, eles estão vendendo seu apoio porque estão pensando apenas no seu próprio bolso e não no povo brasileiro. Muito bem. Ô Zé, deixa eu só aproveitar um pouquinho mais você aqui no Morning Show de hoje para entender qual é o modelo que você acha que vai ser o mais viável de aprovação, né? Porque a gente discutiu na semana passada aqui no programa aquele modelo lá dos 4 anos, que seria, muito difícil justamente de aprovação por conta de serem 4 anos, e aí seria uma passada de perna, no português bem claro, nesse novo Congresso que vai assumir em fevereiro. Aí na semana passada trouxeram aquela proposta de 2 anos do Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Qual é a proposta que você acha que passa? Olha, é uma proposta negociada. O grupo do presidente eleito colocou 4 anos e já avisa que vai negociar. Sabe aquela história do duelo, de quem pisca primeiro? O governo piscou primeiro. Então serão ali 2 anos. É uma estratégia, Paulo. Se fala muito no pagamento do Bolsa Família, né, que é a continuação do Auxílio Brasil, mas, na verdade, o que o governo quer é liberar todo o dinheiro do Bolsa Família, e aí o governo pode fazer gastos em outras áreas que não só o Bolsa Família. Essa estratégia, liberar uma licença para gastar, ou seja, liberar mais recursos do orçamento a serem gastos sem atacar ali o teto de gastos, o que seria uma pedalada fiscal. Então, a estratégia é sobrar mais dinheiro para investimentos em outras áreas, mas o discurso é pagar o Bolsa Família. Muito bem, Conradão, eu vi na internet algumas matérias serem veiculadas de que alguns congressistas estão até dando risada, já sentindo o clima desse novo governo e falando o seguinte: meu amigo, eles vão aprovar o que a gente quiser que aprove. Ou seja, os caras é quem vão mandar no próximo governo. Quem vai mandar é o Congresso no próximo governo. Como é que você vê isso? Eu já estou até assustado, né, Paulo? Tem coisa que a gente está vendo acontecer que é inacreditável. Por exemplo, a PEC da democracia do Renan Calheiros, um bandido, né, com diversos processos no STF, que está caminhando agora e com apoio, já teve 1/3 dos votos, porque para passar um pedido tem que ter 1/3 dos votos, 27 assinaturas. Já conseguiu essas assinaturas para criminalizar todos esses questionamentos do povo. Se eu falar isso que eu falei agora, a partir da lei do Renan Calheiros, eu vou preso.
né? Eu vou ser punido, e aí vocês conseguem entender que é o sistema se autoprotegendo, é o sistema rachando o nosso dinheiro, é o sistema querendo se defender. Inclusive tem uma movimentação do Lula que está acontecendo aqui que me chama muito a atenção, que é essa colocação do Múcio para o Ministério da Defesa. O Múcio era um queridinho do Bolsonaro, um queridinho do atual governo, e as notícias que a gente começa a ver aqui é que o Lula se coloca até mesmo contra o próprio PT na indicação do Múcio. E aí eu pergunto, qual foi a moeda de troca com as Forças Armadas, né, para aceitar um nome que seja querido das Forças Armadas, que seja querido dessa parte das Forças Armadas, que tiveram um papel tão importante durante o governo do Bolsonaro? Qual foi a troca que foi estabelecida aí? A gente está vendo acontecer a eterna política. Política é log rolling, né? É tentar se equilibrar dentro de um grande tronco ali, tentando derrubar o adversário. É isso que a gente vai ver nos próximos anos, e o que eu quero sempre, falo aqui com vocês, que se essas medidas forem republicanas, ou seja, tiverem dentro da Constituição, para mim não tem problema. São visões de mundo, visões políticas, e aí o povo escolhe, né? Questionando eleições ou não, mas é a escolha do povo. Agora, quando sai do nível da República e vai para corrupção, para troca de favores, tráfico de influência, aí a gente está completamente perdido. Muito bem. Ô Zé, você chegou a ver uma declaração na semana passada do presidente eleito Lula, até numa entrevista coletiva que ele deu ao lado da Gleice, dizendo que ele tem 80% do ministério na cabeça dele. Que ministério seria esse, hein, Zé? O que você acha que ele está pensando? Com tanta certeza assim, né? Porque quando você fala que você tem 80% do ministério pronto... Já tem... Você tem um governo pronto, né, Fê, na cabeça, né? E assim, na cabeça, né? Eu gostaria que ele falasse pro povo, né? Agora, na cabeça dele... Ele falou que só fala depois do dia 12, né, Zé? Que é a diplomação. Mas como é que você vê essa construção aí na cabeça do Lula? Obviamente buscando fazer uma coisa um pouco mãe de Ná, né? A gente entrar na cabeça das pessoas, Paulinho. Pois é. Às vezes o Fernando nem é mãe trouxe de um Ná, nome, né? Que está sendo bem comentado. Para a defesa, né, Fernando, do Múcio. Por exemplo, aí tem o Haddad, que falam que é a Fazenda. Alguns nomes aí meio ventilados, né? Não é nem assim mãe de Ná, né? Porque nós estamos indo lá no centro de convenções do Banco do Brasil, uma área grande, né? E que a gente conversa com as pessoas que entram e que saem. Hoje nós temos 23 ministérios. Eram 22, né? Eram 39. Aí o presidente Jair Bolsonaro entrou, desceu para 22 e criou mais um, o do trabalho, para o Onyx Lorenzoni. Então hoje são 23, a expectativa é que seja pelo menos mais 10, pode chegar a 13, né? E Lula confirmou isso. E ali a gente vê o seguinte, que, por exemplo, o Fernando Haddad está muito próximo do presidente eleito. Deve ser o ministro da Fazenda, ainda não está confirmado, né? Aí nós temos também o Rui Costa, que é o governador da Bahia, né, que sai agora no final de dezembro. Ele deve ser ministro-chefe da Casa Civil, fazer a organização política do governo. A Marina Silva, que tem frequentado lá, é cotada para o meio ambiente, de volta para o meio ambiente, né? Ela é deputada eleita por São Paulo. E José Múcio Monteiro, eu já tenho certeza de que ele será ministro da Defesa. Houve uma conversa com Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, ele anteciparia a aposentadoria dele, mas aí os integrantes das Forças Armadas acharam um pouco demais, e uma espécie de intervenção do Supremo nas Forças Armadas. Então, o Ministério da Defesa volta a ser dirigido por um ministro civil, José Múcio Monteiro, foi deputado, líder do PTB, depois ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, ele será o ministro da Defesa. E nessa negociação, inclusive, já estaria acertada a transição nas forças, os novos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Esses novos comandos seguindo ali o ritual do militar, né, que é ascensão por tempo de serviço, ou seja, por antiguidade. E a Simone Tebet será ministra, eu não sei exatamente onde, né? Mas ela será ministra. Fala-se da área social, mas eu acho difícil porque o PT não abre mão desse setor. E um grande ministério, interrogação para mim, é o da agricultura. Nery Geller, que é um deputado ligado a esse setor, está fazendo toda a negociação. Ele já está falando em nome do governo
com o setor da agropecuária, o Zé, Nery Geller, aquele da Lava Jato, né? Exatamente. É ele que está conversando em nome do governo com o setor agropecuário, Paulo, que está resistente. Tem um grupo ainda resistente, mas tem o Flávio Dino também, né, Zé? Flávio Dino, bem lembrado pela Paulinha. O Flávio Dino também, com certeza, será ministro da Justiça. Já fala em nome do governo, ex-governador do Maranhão, foi deputado, tem uma experiência política boa. Agora, ô Zé, só mais uma pergunta para você. Você acha que ele antecipa o Ministério da Defesa? O primeiro que você acha que ele anuncia oficialmente é o Ministério da Defesa? Tem muita gente falando disso, né? Principalmente por essas manifestações e também por essas mudanças ali nos cargos militares, né, altos na semana passada. Tem muita gente falando que haveria um adiantamento para ver se apaziguaria aí esse plano. Exatamente. E esse apaziguamento é a definição dos comandantes, né? Se acertar aí a sucessão nos comandos das forças, aí é um grande acordo. E ele seria anunciado de forma antecipada. Mas, pelo que eu vi aí nos últimos dias, será um bloco, anunciado em bloco. Talvez ali os primeiros sejam da Fazenda, né, que vai dividir o Ministério da Economia, vai criar o Ministério do Planejamento, e o da Fazenda e o Ministério da Defesa e talvez o da Justiça. Fazer um bloco primeiro e depois a indicação de novos ministros. Tem pergunta, Fê? Bom dia, Zé, bom dia. Olha só, dentro desses nomes que você trouxe, qual deles você acredita aí que vai desempenhar o melhor papel ali no próximo governo? Olha, Felipe, bom dia. Olha, é muito difícil, porque o governo está se formando ainda. Ninguém sabe quais são as competências de cada um desses ministérios, né? Os ministérios agora serão reformulados, órgãos públicos com novas competências e tal. Então, é muito complicado, mas tem o Rui Costa, que tem experiência na Casa Civil, e onde é um cargo importante, porque ele comanda todos os outros ministérios e a área política, né? Então, eu acho que o Rui Costa será um nome muito importante. Eu presto muita atenção no vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O que você acha, Conrado? Cara, o Rui Costa é aquele cara que comprou os respiradores da empresa de maconha e não recebeu os respiradores agora no mensalão. Vai ser o chefe da Casa Civil. Esse é o desenho do governo que a gente vai ter agora. Eu acho uma piada ambulante o que a gente está vivendo. Nós saímos de um governo, quer gostem, quer não gostem do Bolsonaro, ele tentou a maioria chamar cargos técnicos para todos os postos. O chefe da Casa Civil vai ser o cara que pagou milhões, 43 milhões para os respiradores, comprou de uma empresa de maconha e sequer recebeu os respiradores. E esse cara vai gerenciar todos os ministérios do Brasil. Isso é uma piada. Agora, por outro lado, a gente tem que ver a indicação do Múcio aqui, para mim, pensando no governo petista, né? Foi a melhor manobra que o PT fez para se manter no poder. Porque já que a gente está nesse momento de alvoroço por todo o Brasil, manifestações, SOS, Forças Armadas, ele já negociou, queridinho, Forças Armadas, quem vocês querem para ser o líder de vocês? Quem que vocês querem? Qual é o nome que a gente pode agregar, né? Agregar que possa ser bom para nós e bom para vocês. Porque tem uma notícia que é o que chamou a atenção, que o Lula foi contra as indicações petistas. Ou melhor, a escolha do Lula não agradou ao PT. E esse é o ponto que me chama muita atenção. Ou seja, um acordo para apaziguamento das Forças Armadas já foi feito e muito dificilmente todos esses pedidos que a gente está vendo acontecer pelo Brasil aí vai ter alguma repercussão, porque se o presidente não tiver as Forças Armadas apoiando ele para qualquer tomada de decisão aí, né, em relação ao 142, né, todo mundo fala e tal, a gente não vai ver acontecendo, ainda vai ver o presidente acabando preso nessa história toda aí. O que você acha, Zoe? Olha, Paulo, muita gente pergunta, será que vai ter algum nome bom nesse governo? Olha, já saíram vários nomes aí, mais de 20 nomes, acredito que são envolvidos aí na Operação foram envolvidos aí, investigados pela Operação Lava Jato, por desvio, tem a ficha suja. Então, o que a gente pode esperar desse novo governo que o brasileiro conhece bem, né? Afinal, ficou 14 anos no poder. É a negociata, como o Conrado falou, um governo que saiu agora, que foi o governo Bolsonaro. O Bolsonaro teve
muita preocupação com essa questão de indicar pessoas técnicas para ocupar os ministérios. O Bolsonaro, por muitas vezes, foi criticado, falaram que ele era inexperiente, uma pessoa que não tinha cultura, que não sabia se expressar, mas ele teve esse cuidado de colocar pessoas que entendiam, né, de cada assunto aí, colocou no lugar que cabia. Então, ele não quis aí entender sobre a economia, não, colocou pessoas entendedoras disso, que trabalham, né, há anos com esses assuntos. Diferente do governo Lula, que é repartição de cargos aí, é negociata, é a mesma história, é a mesma coisa que a gente viu durante 14 anos aí, agora voltando novamente. Um grande retrocesso, uma tristeza, né? Dá até vontade de rir, mas de chorar ao mesmo tempo, vendo esses nomes aí, porque um pior que o outro. Ele está evitando citar nomes aí de quem que vai ocupar outros ministérios que estão faltando, porque ele sabe que os ânimos estão acalorados, as pessoas estão com sangue nos olhos, as pessoas estão alteradas, e para evitar, né, um mal-estar e algum problema aí na sua posse, ele está tentando jogar com a barriga até ser diplomado e até passarem a faixa, o que é uma grande irresponsabilidade. A gente vive numa democracia, numa república, e as pessoas têm que ter o direito de saber quem são os sindicados dessa pessoa aí que vai assumir como presidente da república, e não apenas depois de assumir trazer os nomes. Ele que tenha decência e traga a público todos os nomes de todos os ministérios, todas as pessoas que vão ocupar os cargos. Afinal, quem paga a conta somos nós, pagadores de impostos. Agora, Zé, quando você fala da questão do Geraldo Alckmin, que você vai olhar com atenção, enfim, você está querendo dizer em que sentido? Porque ele mesmo disse que não vai assumir nenhum ministério. Você está apostando no protagonismo dele dentro do governo? Você acha que isso dura? Dura. No poder, se faz poder através do próprio poder, né? Ou a expectativa de poder. E como ele tem uma expectativa de poder muito grande, eu fiquei sabendo ali da ligação dele com Lula, durante a campanha, a preocupação muito grande do Lula com ele, até se, olha, o Alckmin já tomou café, traz água para o Alckmin e tal, os dois se deram muito bem. E nessa fase de transição também, eu fiquei sabendo lá de bastidores, de que tudo passa pelo Alckmin e que o Alckmin é fiel demais, aquele jeito dele, de chegar para o presidente eleito e falar tudo o que está acontecendo, as negociações, as conversas da transição, e diz que ele relata de uma maneira muito fiel a Lula, sem colocar a sua posição pessoal, até deixando para o Lula resolver. E esse protagonismo, em se tratando de poder, é muito importante, né? Aqui, às vezes, um cargo fica muito maior do que o ocupante. E, às vezes, o ocupante cresce tanto que qualquer cargo que ele ocupe, se ele tem poder, ele acaba ficando poderoso. E, no mais, eu concordo plenamente com o Conrado aí na avaliação do governo. Na minha primeira parte, eu falei o que era, né? Relatei. Concordo, assim, um filme de terror que a gente está assistindo pela segunda vez, e me preocupa muito Conrado, e a Zoe falou muito bem, com o que virá e que não está nessa lista, que o PT não tem condições políticas de fazer o governo dele. Então, assim, nós estamos falando aí de, no máximo, 10 ministérios. E os outros, né? Serão 33. Quem serão? Ninguém, não passa pela cabeça de ninguém. Ou seja, vai ser negociação bruta e não pessoas competentes, só que o novo governo julgue competente. Será uma imposição política. Quer falar, Conrado? Acho que o Zé resumiu muito bem, né? E outro ponto ainda, Zé, que eu quero trazer aqui. Esse final de semana eu fiz meu dever de casa. Liguei para muita gente de Brasília, para alguns deputados fora da bolha bolsonarista, para saber como é que estava essa transição. E aquilo que tu falaste ainda na semana passada se confirma, né? Por mais que tenham vontades de que aconteça alguma coisa no Brasil, a transição está acontecendo de vento e popa, né? O PT está ocupando todos os espaços de negociação e o executivo está acanhado, muitas vezes não participa dessas negociações, deixando com que o PT faça todas as decisões aí sendo tomadas para essa transição, né? Que já está de maneira efetivada, com um longo grupo, imagina, é um grupo quase mais de 10 vezes maior do que o Bolsonaro teve na transição do seu governo, e já está aí tomando todos os embates, alocando pessoal, já dividindo as cadeiras, dividindo os ministérios, e faz parte, rei morto, rei posto, e é isso que a gente está vendo acontecer em Brasília.